Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem a gente teve a divulgação de mais detalhes, da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, a PNAD contínua, referente ao ano de 2019. E ali a gente teve a constatação de que mais 170 mil novas pessoas acabaram ingressando aí no grupo da extrema pobreza do Brasil, que extrema pobreza são aquelas pessoas que ganham menos de $1,90 por dia. Como é que você viu isso, sendo que é relativo a 2019 e ainda, obviamente, não tem os impactos da pandemia, Fausto? Bem, Glauco, a gente está vendo, na verdade o que o IBGE tem feito agora é construído para nós um bom cenário para a gente poder fazer um olhar a partir da pandemia. São os dados de 2019, que são dados que, de certo modo, são resultados dessa crise que a gente assistiu aí a partir de 2015, 2016, e que ampliou a desigualdade, ampliou a pobreza, vem mostrando também uma certa desconstrução dos programas sociais que foram definidos a partir de 2004, 2005 até agora. Ou seja, o que foi visto nada mais é do que já era, de certo modo, esperado, mas, ao mesmo tempo, é um retrato daquilo que a gente já vem assistindo. Ou seja, o Brasil é um país muito desigual, é um país em que um conjunto muito grande de pessoas vivem em condições de vida muito precárias, Ou seja, o aumento, na verdade, ele consolida um patamar relativamente alto. Nós estamos falando em quase 14 milhões de pessoas que vivem no limite da pobreza, São 6,7% da população. É um contingente relativamente grande para a gente pensar de pessoas que estão vivendo em condições muito, muito precárias, Claro, a pesquisa mostra também que aquilo, de certo modo, a gente já sabe, Eles estão concentrados em algumas regiões e em algumas regiões isso é maior. Essa pobreza cresceu mais novamente em algumas regiões, mantendo a nossa diferença. E a diferença, inclusive, de renda, uma diferença em que os 1% mais ricos estão na casa aí de uma renda média para cima dos R$26 mil, enquanto os mais pobres aí estão vivendo uma situação muito, muito pequena. Ou seja, nós estamos falando em rendimentos na casa aí de $2 por dia, Ou seja, um pouco menos de 50, um pouquinho mais de $50 por mês, e que naquele momento, inclusive, se a gente converter para o real, era um valor bem abaixo do que é hoje, Então, assim, o que a gente vai assistir, inclusive, a partir da pandemia, muito provavelmente, é um crescimento muito acelerado do número de pobres agora, em especial, e com uma dificuldade muito grande, em especial a partir de junho, quando o abono emergencial, a princípio, pela fala do governo, deve se extinguir. E a pesquisa mostra também uma redução muito pequena da desigualdade, tão pequena que o próprio IBGE considera que houve uma instabilidade nesse sentido. Então a gente tem aí um quadro de pandemia com uma desigualdade bastante acentuada e na verdade, com mais gente sempre entrando, aí já é o 5º ano seguido que isso acontece, com mais pessoas entrando nesse grupo da extrema pobreza. É necessário ter uma ação mais efetiva do Estado para combater isso, não, Fausto? Não há dúvida, porque a gente, e de certo modo, Glauco, a gente construiu alguns caminhos para lidar com a extrema pobreza. Então, o projeto do Bolsa Família, a implementação do Bolsa Família enquanto uma política de Estado, ele é de fato um programa efetivo e que consegue, de alguma forma, lidar com a questão da extrema pobreza. Um dos motivos que cresce, inclusive, esse número de pessoas muito pobres no Brasil em 2019, é que a fila do Bolsa Família, inclusive, ela cresceu, mais pessoas não tiveram acesso ao benefício, e aí o que a gente começa a ver? A gente começa a ver que um programa como esse, quando ele é apoiado, a gente tem uma diminuição da desigualdade e uma ampliação aí da renda dos mais pobres. Quando você tem um programa como o Bolsa Família, que ele é enxugado, esse número cresce.
Então, assim, é muito claro que o Brasil tem um problema estrutural. Esse problema de renda estrutural está demarcado pela nossa história, está demarcado pela nossa desigualdade construída aí ao longo dos séculos, e ele precisa de política ativa para ser enfrentado. O mercado sozinho não resolve isso, não resolve porque essas pessoas estão em determinadas regiões, elas estão em determinados lugares da periferia de São Paulo, por das grandes cidades, elas não têm acesso, muitas vezes, aos direitos básicos da cidadania. A gente está vendo isso agora, principalmente agora, quando a gente está vendo um conjunto de pessoas que sequer conseguem acessar o abono emergencial. Então, uma das coisas que a pandemia mostrou para a gente é que, inclusive, os números que a gente tem de qualquer pesquisa ou de cadastros, eles ainda escondem uma quantidade enorme de pessoas que estão em condições muito, muito precárias, e que você precisa de uma ação social mais efetiva. Só com a ação social do Estado, uma vontade da sociedade de lidar com isso, é que a gente consegue reverter. E a gente não consegue diminuir isso de um ano para o outro ou num espaço de tempo de uma década. São construções que precisam ser feitas e precisam ser mantidas. Qual que é o nosso drama que a gente vive hoje, Glauco? É que um governo que efetivamente não concorda com esse tipo de política veio ao longo do ano passado, ao longo do seu primeiro ano, diminuindo e estrangulando a própria política do Bolsa Família. Então, os dados de 2019 já mostram um pouco isso, e isso vai ser encaminhado para 2020. Em 2020, com a pandemia, a gente vai assistir muito provavelmente uma explosão desse número. Esse número deve crescer, e o pouco ali que teve, né, do que a pesquisa indica, de aumento um pouquinho da renda e redução da desigualdade, tem muito mais a ver com as camadas médias do que com as camadas mais pobres da população. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente vai ter. Agora, o nosso maior drama hoje, Glauco, é como é que nós vamos resolver, lidar com esse contingente enorme de pessoas na extrema pobreza, e depois, na sequência, porque nós estamos falando também que o que vem logo depois não é muito melhor, nós estamos falando de quase 30 milhões de pessoas que estão vivendo ali alguma coisa um pouco abaixo de $5 por dia, o que quer dizer, ou seja, é a camada sequente que está, de certo modo, agora sobrevivendo com o abono emergencial. Então, a gente tem um dilema colocado para nós, uma discussão que a sociedade precisa fazer de maneira muito rápida, ou seja, de agora, o abono emergencial está saindo as partes da sua segunda parcela por esse período. Então, a gente já sabe que em junho já é a terceira parcela, isso se extingue, e a pergunta que fica é o que vai acontecer em julho. Numa economia que já está deprimida, numa quantidade enorme de pobres, de muito pobres, e que, de repente, não vai ter mais esse benefício, com uma economia paralisada, uma economia que está numa crise muito grande. É bom lembrar que esse número de pobres cresceu em 2019, apesar do PIB ter tido uma pequena alta ao longo do ano, né? 2019 certamente será muito melhor do que vai ser 2020. Então, nós temos que nos preparar, e a sociedade precisa se engajar em enfrentar o problema emergencial, e a gente precisa restabelecer uma discussão sobre como lidar com a extrema pobreza do ponto de vista estrutural. Sem dúvida, Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e até a próxima. Até amanhã, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.